Olá, vamos iniciar os nossos estudos. O primeiro tema a ser abordado é o tema das funções da linguagem. A princípio, quero apresentar para vocês o teórico que formulou essas observações. O nome dele é Roman Jakobson, um linguista, um profundo estudioso das línguas. E ele entendeu, ele formulou uma ideia de que toda língua ela tem funções. Ou seja, para que nós usamos a nossa linguagem dentro de um processo comunicativo? Então, ela tem funções específicas. E agora, nós vamos ter acesso a essas funções e como elas são configuradas. Por exemplo, toda língua ela tem um emissor, né? É aquele que fala, aquele que transmite uma mensagem. Mas também toda língua ela vai ter um receptor, que é aquele que recebe a mensagem, também chamado de destinatário. E para que haja um emissor, um receptor, nós temos também a mensagem, que é justamente a fala. Por exemplo, eu estou agora conversando com vocês, eu estou apresentando um conteúdo, essa é a mensagem. Eu sou o emissor e o receptor são vocês. Dentro de um contexto específico. Então, toda mensagem ela é elaborada dentro de um contexto específico. Nesse caso, o contexto é essa videoaula. O canal que nós estamos utilizando é o canal virtual. E o código é a língua. No caso, no nosso código, é a língua portuguesa. Sabendo dessa primeira apresentação, nós agora vamos aprofundar um pouquinho o conhecimento das funções. Elas são 6 no total. A primeira delas é a função referencial. Ela também é conhecida como a função denotativa. Qual é o objetivo dela? É ela apresentar a língua dentro de seus aspectos objetivos. Toda vez que você precisar, toda vez que você quiser passar uma informação verídica, denotativa, você vai fazer uso da função referencial. Ou seja, esse é o momento em que a língua portuguesa ela deve ser utilizada sem nenhuma construção metafórica, sem nenhuma construção simbólica. Ela precisa ser direta, porque a informação ela precisa ser dada como ela é e não pode dar margem para várias interpretações. Olha um exemplo aqui. Vocês vão ter acesso aí a um print de um canal aí, de um jornal a nível mundial, mas que tenha também uma versão em língua portuguesa no Brasil. E aqui nós vamos encontrar algumas abas, algumas janelas, e apresentando aí a notícias, chamadas, manchetes. Então, um dos principais canais em que se manifesta a função referencial é justamente os noticiários, os telejornais, os jornais impressos, as notícias. Vamos seguindo. Agora nós temos a função conativa. É impressionante o quanto essa função conativa ela faz parte da nossa vida. Ela também é conhecida como a função apelativa. E qual é o objetivo dela? O objetivo dela é convencer alguém a acatar ou adotar ou uma ideia ou um produto. Ela é muito utilizada nas propagandas. O objetivo sem sombra de dúvidas, apresentar, né, eu repito aí, um produto ou uma ideia, e logo em seguida nos convencer de que aquela ideia, de que aquele produto é a melhor ideia, é o melhor produto. Um exemplo aqui que eu trago para vocês é de uma empresa da perfumaria, uma empresa muito conhecida, e observa o slogan dela, né? Ali tem um nome, né, o Boticário, e o slogan é Acredite na Beleza. Observem o quanto essa função conativa apelativa ela tem uma força de marketing, porque ela quer nos convencer de que acreditar na beleza ela é possível se nós estivermos usando produtos do Boticário. Então, mais na frente nós vamos ter a função emotiva, e essa função emotiva ela é muito interessante. Ela tem um único objetivo, ela quer passar uma mensagem carregada de emoção. Por exemplo, observem aqui esse print que eu trouxe aí de trechos de livro. Observem, eu vou ler para vocês, né? O meu eu te amo foi reduzido para apenas 2 palavras. Se cuida. Então observem aí que aquele que produziu essa mensagem dentro de um canal específico, dentro de um contexto específico, ele destinou
para um receptor. E aí a mensagem ela está carregada de emoção. Então nós vamos ter aí outras manifestações dessa função emotiva, por exemplo, no momento em que nós estamos conversando e nesse ato da conversa nós apresentamos ou demonstramos qualquer tipo de emoção. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Observem a próxima, é a função poética. Cuidado para não confundir a função poética com a função emotiva, porque a função poética ela é carregada de sentimento, mas o objetivo maior dela é a própria estética da linguagem. Então nós vamos aqui como melhor exemplo a própria poesia. A poesia é o melhor exemplo da função poética, mas vamos lembrar, para não confundir com a função emotiva. A função emotiva é quando eu que sou o emissor, eu quero apresentar algum tipo de sentimento, tá certo? E eu posso manifestar esse sentimento das mais diversas maneiras. Eu posso, por exemplo, manifestar o meu desgosto, eu posso apresentar sintomas da raiva, né? Então tudo isso é emotivo, mas no caso aqui o poético não. Nós temos que pensar na estrutura do texto poético. Um exemplo aí, uma poesia do Mário Quintana, o título Bilhete, talvez seja conhecida essa poesia de alguns de vocês, e aí ela diz mais ou menos assim, ó: se tu me amas, ama-me baixinho, não o grites de cima do telhado, deixa em paz os passarinhos, deixa em paz a mim. Se me queres, enfim, tem de ser bem devagarinho, amada, que a vida é breve, o amor mais breve ainda. Então nós observamos aqui a estrutura desse texto, é uma poesia, ela obedece aquilo que nós chamamos de as regras dos versos livres. Parece até um paradoxo, mas a poesia trata dessa forma. Então nós temos aqui a estrutura do texto em uma única estrofe e organizada em versos. E aí temos um exemplo do que é a função poética. Mais à frente nós vamos para a função metalinguística. É uma função fácil de você perceber, porque é quando a própria linguagem ela fala dela mesma. Então qual foi? Eu trouxe um exemplo para aqui, porque eu acho que vai ficar mais fácil e mais interessante. Observem aí o que é que nós temos nessa imagem. São duas mãos, né? Como se uma estivesse pintando a outra. Então, quando a pintura fala da própria pintura, é uma função metalinguística. Quando nós assistimos um filme, esse filme, as personagens estão produzindo um filme. Quando você escuta uma música e essa música, o eu lírico da música fala que está cantando para alguém. Então, isso são exemplos de função metalinguística. Um outro exemplo também muito simples são os livros de língua portuguesa, os dicionários, porque são exemplos da língua falando da própria linguagem. Mais na frente nós vamos ter a função fática, né? Essa função ela é muito centrada apenas nesse processo comunicativo, e veja como ela é interessante, porque o objetivo dela é passar uma mensagem e o código é a essência. Por exemplo, aqui eu peguei um print aqui de uma outra página do Instagram, e aí é o soldado ferido. Então tá aqui, ó. Então tchau, apaga meu número. Quem disse que eu salvei? E aí temos um soldado ferido. Observem esse processo de comunicação, como ele é muito rápido e como essa interação entre os dois ela é associada dentro de contextos específicos. A gente precisa entender que toda função ela tem que estar dentro de um contexto específico. E observem que esse tipo de função fática ela prioriza justamente esse processo muito rápido, muito dinâmico da linguagem. Um outro exemplo é ao atendermos um telefone, por exemplo. E aí eu estou conversando com alguém ao telefone, e uma marca muito curiosa desse tipo de conversação é que a tendência é que apenas um deles fale. O outro da outra ponta fica apenas com gestos, ou com trechos monossilábicos, ou confirmando até com a cabeça, como se estivesse ao lado da pessoa. Um outro exemplo também, aí o que está aí para vocês, é um exemplo dessas conversas que nós temos via internet, né? Através dos chats, através do WhatsApp, através do direct, então, ou até mesmo do Twitter, qualquer que seja o meio virtual para que você possa conversar. Aí uma coisa interessante, aqueles que pegam essas imagens, né? Aliás, aqueles que têm acesso a esse tipo de função, né, de linguagem, raramente entendem. Ela só funciona para aqueles que estão conversando naquele momento específico. E aqui, por fim, nós vamos ter aqui só um quadro para revisar,
o que cada função e essa relação, cada função e essa relação que ela tem com os elementos da linguagem. Então, por exemplo, aqui ó, a função emotiva, nós temos aqui a função emotiva e ela é centrada no emissor. Do outro lado nós temos a função conativa, ela é centrada no receptor. E agora na coluna central nós vamos ter a função referencial, o contexto é o mais importante, a função poética é a mensagem, a função fática, que é aquela que eu falei, dessa dinâmica da linguagem, é o canal, e a função metalinguística ela prioriza o código. Então, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês possam aí ter compreendido um pouquinho mais sobre as funções da linguagem.